Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos falar das coisas do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormiram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e na sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de meditarmos na tua palavra. E nós estamos aqui para falarmos as tuas coisas e pedimos que o teu Espírito venha falar aos nossos corações, que ninguém fique disperso, que ninguém fique longe do trabalho do teu Espírito através da Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos no domingo da ressurreição de Jesus. Domingo onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Chamamos de Páscoa, que não é muito correto, domingo de Páscoa, porque o domingo é da ressurreição. A Páscoa aconteceu, segundo a festa judaica, no dia da crucificação, quando o cordeiro foi morto. Hoje nós estamos comemorando, na verdade, a ressurreição, quando Jesus vem dos mortos e torna a vida. Mas
Estamos diante de um texto bastante interessante, porque Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja da cidade de Corinto, a igreja de Corinto, aos Coríntios, ele está escrevendo, para corrigir alguns desvios dessa igreja. Interessante que o apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja lá pelo ano 52 depois de Cristo. Ou seja, Jesus morreu lá pelo ano 32, uns 20 anos depois da morte de Jesus, Paulo fundava a igreja de Corinto. Essa carta foi escrita menos de 3 anos depois, ou seja, não tinha ainda se passado 3 anos, só 3 anos, e os caras já estavam se desviando em vários aspectos, na parte doutrinária e na conduta cristã deles. Tanto que essa carta, primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu porque ele recebeu a notícia de que aqueles irmãos de Corinto estavam se desviando. Uma igreja estava se desviando doutrinariamente, ou seja, nos seus ensinos, e estava desviando no seu comportamento. Então Paulo escreve esses 15 capítulos, aliás, todos os capítulos, não os 15, mas todos os capítulos, cada capítulo para corrigir um problema da igreja. Se vocês observarem, cada capítulo, Paulo está corrigindo um ou mais problemas da igreja. Então, fala do amor no capítulo 13, fala dos dons espirituais, corrige o problema dos dons espirituais no capítulo 12, corrige o problema da ceia no capítulo 11 e assim por diante. Mas no 15, que é o que nós estamos, o problema era um desvio doutrinário quanto à ressurreição. Tinha gente que estava negando a ressurreição. Bom, Paulo fala no versículo 1 que nós lemos, olha só: irmãos, venho lembrar-vos, começa assim o capítulo 15, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Eles ainda estavam com um fiozinho de esperança. Por ele, ou seja, por esse evangelho, vocês foram salvos, mas só se retiverdes a palavra do jeitinho que eu preguei, porque senão vocês creram em vão. Interessante, ele diz, tão cedo, menos de 3 anos, e eu já tenho que lembrar vocês daquilo que eu preguei. Venho lembrar vocês do evangelho que eu preguei, que vocês estão tentando viver alguma coisa diferente. Eu anunciei, vocês creram, vocês ainda perseveram, pelo menos alguns, mas vocês só vão manter a salvação caso retenha o evangelho como ele foi pregado. Agora, vocês imaginam a quantidade de desvio que se consegue fazer em 3 anos e a quantidade de desvio que se consegue fazer em 2000 anos? Nós estamos a 2000 anos dessa carta. E a cada fase da vida da igreja a gente percebe um desvio doutrinário. E às vezes damos valor a coisas acessórias, prega-se, enfatiza-se nas igrejas coisas que são até bíblicas, mas são acessórias, e deixa-se de lado as coisas ou as mensagens ou a verdade que ela é fundamental. Olha o que Paulo diz no versículo 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Olha, se essa é a base, como é que tem gente falando que não tem isso? Bom, nós não podemos deixar de lado as verdades fundamentais, e a ressurreição de Jesus, ela é fundamental para a fé cristã. A ressurreição é algo essencial e que não pode ser deixado de lado. E nós vamos ver algumas das verdades fundamentais que ele coloca nesse texto, e que não podem ser de forma alguma substituídas pelas acessórias. Nós pregamos sobre cura, e é importante pregar sobre cura. Nós pregamos sobre prosperidade, e é importante pregar sobre prosperidade. Nós pregamos sobre dízimos e ofertas, e é importante pregar sobre dízimos e ofertas. Nós pregamos sobre obediência à palavra, e é importante. Mas nós não podemos deixar que algo que é fundamental
E o que é fundamental? É onde alguma coisa é construída. Os alicerces de uma casa são o fundamento dela, ou é o fundamento dela. A casa é construída, todo o resto da casa é importante, mas se você tira o fundamento, cai a casa toda. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Se nós tirarmos o fundamento que vamos falar hoje aqui, cai a fé cristã inteirinha e não sobra nada. O resto vira um clube. Primeira verdade fundamental é que Jesus morreu por nossos pecados. Está escrito aqui o versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, eu estou lembrando vocês porque isso é fundamental. Isso é fundamento. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Se nós deixarmos isso de lado, todo o resto, as boas obras, o dízimo, a oferta, a obediência, a prosperidade, as curas, os milagres, tudo isso não serve para nada. Sabe por quê? Prosperidade tem em todo lugar. Todo lugar tem. O ímpio tem prosperidade. Quando eu falo ímpio aqui, é aquele que não tem a fé. Até o bandido tem prosperidade. Nós vemos os bandidos prosperando, ricaços aí, às vezes com saúde, tocando a vida. Tem prosperidade lá. Nós vemos espíritas e tantos outros fazendo boas obras. Boas obras tem lá também. Nós vemos milagres sendo feitos. Não sei por quem, mas são milagres. Nós vemos curas sendo realizadas, não sei por quem, mas são milagres, e sabendo que não foi por Deus. Tem tudo que o cristianismo tem em todo lugar. Mas tem uma coisa que não tem. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós temos duas palavras aqui que precisamos parar nelas. A palavra morte e a palavra pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. É importantíssimo, nós sabemos que Cristo morreu. Cantamos aqui que foi cravado na cruz a eliminação da nossa culpa, o pagamento da nossa culpa. Então, quando nós falamos de cruz, nós sabemos que Jesus, ao morrer na cruz, ali Ele também levou a nossa culpa. Então nós não temos mais problema com culpa, não temos mais problema com o nosso pecado, porque Jesus morreu. E se eliminarmos essa verdade, acabou tudo. Aquele filme, que era um livro e se transformou em filme, o Código da Vinci, ele traz a ideia de que Jesus não morreu na cruz, não é? Esse é o ensino que esse filme, esse livro traz. Mas que ele mudou-se para a França, casou com Maria Madalena, acho que casou antes de mudar, depois foi para a França, teve filhos e tocou a vida. Não houve alguém que tivesse morrido pelos nossos pecados. Um documentário sobre uma descoberta arqueológica, que na verdade foi lá dos anos 80, mas que saiu o documentário no ano retrasado, sobre um túmulo onde se encontraram os usuários da família de Jesus. E aí então nega-se não a morte, mas a ressurreição. Ideias, tirando a validade da cruz, tem aos montes. Aquele filme que é do Templo do Cícero, não é do meu, Jesus Cristo Superstar, você lembra desse filme aí? Lembra-se. Esse filme falava que Jesus desceu da cruz vivo e teve uma relação com Maria Madalena, e é mais ou menos a história do Código da Vinci a partir daí. Mas aí ele desceu da cruz, ele estava na cruz, mas desceu da cruz vivo. Não houve morte de cruz. Não houve morte. Se não houve morte, não houve eliminação da nossa culpa. Mas Jesus disse na cruz: está. O que é que ele disse lá? Está consumado. Essa verdade fundamental de que Cristo morreu, ela nos diz que Ele cumpriu a sua missão. Ele veio para isso.
Ele veio para morrer. Jesus disse aos seus discípulos: para isso eu vim. Ele cumpriu o que ele veio fazer, ele cumpriu a sua missão. Mesmo em meio a tantas dificuldades, ele cumpriu a sua missão. Isso nos ensina que devemos cumprir a nossa missão, mesmo que as dificuldades apareçam à nossa frente. Mas também nos ensina algo muito mais profundo: que ele consumou a sua obra de salvação. Ali ele pregou, ele arrancou o documento de culpa das mãos do diabo e pregou na cruz: está consumado, não tem mais culpa para os meus filhos. A segunda palavra, pecados. Pecados, diz o texto que nós lemos: ele morreu pelos nossos pecados. Não há outro motivo para a morte de Jesus com 30 e poucos anos de idade. Ele não morreu porque cometeu algum crime, ele não morreu de doença, ele não morreu por antipatia dos outros, ele não morreu simplesmente porque o Império Romano quis matar, ele não morreu por causa do ciúme dos judeus. Tudo isso aconteceu, mas ele morreu antes de tudo pelos nossos pecados. Até uns 4 anos, se vocês se lembram, uma discussão forte a respeito de quem matou Jesus, se foram os romanos ou se foram os judeus. E a briga era política, era a questão lá do judaísmo contra dos cristãos, acusando judeus de terem matado Jesus, e os judeus escapando dessa responsabilidade e jogando nos romanos, porque eram eles as autoridades e eles que determinaram a morte. Então quem matou foram os judeus que levaram Jesus até Pilatos. Foi Pilatos que, em nome do Império Romano, mandou crucificar. Quem é que matou Jesus? Jesus entregou a sua vida por nós. Ninguém matou Jesus. Na verdade, todos os outros foram caminhos, ferramentas, instrumentos para que se cumprisse algo que estava predeterminado na missão de Jesus. Quando Jesus nasceu, o anjo disse para José: você vai colocar o nome dele de Yeshua, Jesus. E explica por quê. Porque ele salvará o povo dos seus pecados. O nome Jesus no hebraico significa salvação. Então o nome dele já designava a sua missão. Por isso ele chamou Jesus. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra que ele morreu segundo as Escrituras. Veja o que ele diz lá: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E essa verdade é imprescindível. Alguém precisava morrer por causa dos nossos pecados. Já foi simbolizado lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que matar um animal para cobrir a nudez deles, que só foi trazida à tona como algo vergonhoso por causa do seu pecado. Então, inicialmente lá no Éden, já um animal era morto para que o pecado de alguém fosse coberto. E assim, durante toda a lei, durante todo o Antigo Testamento, era simbolizado que um cordeiro morria pelos pecados de alguém. Alguém morria pelos nossos pecados. E aqui Paulo nos lembra: esse é o cordeiro. João Batista, quando viu Jesus passar, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus não morreu por qualquer outro motivo. Ele morreu para tirar o seu pecado, para salvar você do seu pecado. E se você um dia entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, o seu pecado foi tirado. Não há mais por que carregar a culpa dele, porque Jesus morreu pelo seu pecado. Pedro diz assim: vocês não foram resgatados por qualquer coisa, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. A morte de Jesus garante a nossa salvação. Diz Paulo aos Romanos: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas a salvação vem pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. A sua dívida foi paga. A sua dívida foi paga. Você sabe lá o que você tem uma grande dívida, impagável dívida, e você acordar um dia e diz: olha,
alguém pagou a sua dívida. Você não precisa mais carregar essa culpa. Cristo morreu no seu lugar. Isso é uma verdade fundamental. Não pode ser substituído por nada. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segunda verdade que Paulo nos coloca aqui é: ele foi sepultado. Diz ainda o versículo 4. Olha, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e ele passou 3 dias no túmulo. Ele foi sepultado, ele não desceu da cruz antes da hora, ele não se desviou da cruz, ele ficou até a sua morte, naquele sábado. Ele foi, antes do sábado, foi tirado da cruz e foi colocado no seu sepulcro, que aliás, no sepulcro que era de José de Arimateia, e a partir disso, ele passa 3 dias, e depois do 3º dia, ele vem de novo à vida. Bom, daqui a pouco nós vamos falar da vida, mas a sua sepultura é importante. É importante sabermos que Paulo coloca como uma verdade fundamental que ele foi sepultado, porque a sepultura é um cumprimento daquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Veja que o Salmo 16, versículo 10 diz assim: pois não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Veja que se Cristo não passa pela sepultura, alguma coisa furou. Se ele não morre, a nossa culpa não é tirada. Mas algo da profecia do Antigo Testamento é burlado se ele não passa pela sepultura. Ele teria que passar. Por que ele não ressuscitou logo em seguida? Por que ele teve que ficar 3 dias no túmulo? Porque havia sido profetizado, não apenas no Antigo Testamento, mas as próprias palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 12 diz assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do grande peixe, depende da versão, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O fato de Jesus passar esses 3 dias e 3 noites é cumprimento de profecia. Ele havia dito que assim aconteceria. Mas tudo bem, e o que aconteceu durante esse período? Jesus ficou lá dormindo durante 3 dias e 3 noites. O que aconteceu durante esse tempo? O que aconteceu de importante nesses 3 dias? Ou será que foram 3 dias perdidos da história? Bom, o apóstolo Pedro nos diz na sua carta que Jesus foi até os espíritos em prisão e proclamou a sua vitória. Vamos ver aqui. 1 Pedro capítulo 3 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi também e pregou aos espíritos em prisão. Bom, estava no túmulo, estava no mundo dos mortos, e ele vai e prega aos espíritos em prisão. Mas vamos entender o que é esse pregar. Há 2 palavras na Bíblia, no Novo Testamento, para falar de pregar. Uma é pregar o Evangelho. Jesus pregou, e alguém pregou, e Pedro pregou e tal. É a palavra corrente, que significa evangelização. Está traduzida na nossa Bíblia por pregar, mas na verdade seria evangelizar. Evangelizar. Por quê? Porque é pregar a boa nova. Evangelizar, o evangelho significa boa nova, e evangelizar é anunciar as boas novas. E todas as vezes que essa palavra aparece com Jesus, com os apóstolos, ela aparece dessa forma: evangelizar, ou seja, você expor o evangelho para alguém, para que ele receba o evangelho e alcance a salvação. Isso é uma coisa. Mas a palavra que tem aqui por Pedro, que pregou aos espíritos, não quer dizer que ele foi lá evangelizar os espíritos que estavam em prisão, os não salvos, os espíritos que morreram sem Deus, ou sei lá, os demônios, sei lá que raio de espírito ele está falando aí, se é humano, se é demoníaco, sei lá, não vou entrar nessa questão, porque não é claro. Mas o fato é que ele foi
e ele pregou. Mas a palavra pregou aqui significa proclamar, não evangelizar. Ele não foi lá evangelizar para tentar resgatar algum perdido, porque isso não dá mais para fazer. Mas ele foi proclamar, anunciar a vitória. Esse é o sentido da palavra. E ele foi anunciar: olha aqui, vocês estão vencidos, está consumado. Não só nós sabemos disso, mas todos os espíritos que não morrem, porque os espíritos não morrem, eles também receberam essa notícia. O que mais ele fez? Efésios também fala que ele fez mais uma coisa nesses 3 dias. 4:8-10 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão a que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ao mesmo tempo em que ele estava proclamando a vitória, ele resgata aqueles que morreram em Cristo, ou que morreram pela esperança em Cristo, aqueles que morreram, os santos do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó e toda aquela turma de gente de Deus, sei lá quantos eram, mas eram muitos, que estavam no lugar chamado Hades, que significa lugar dos mortos. E a gente pode ver isso claramente naquela história que Jesus conta do rico e do Lázaro. Lembram dela, né? Morreu Lázaro, morreu também o rico, e o rico estava num lugar de tormentos, que era o Hades, e Lázaro, que havia sido salvo, estava no seio de Abraão, que também era o Hades, o lado bom do Hades, né? Uma divisão aqui, um lado e o outro, não vou dizer qualquer um, qualquer outro, né? Mas um lado de Hades daqueles que morreram sem Deus, e um lado daqueles que morreram com Deus, e não havia possibilidade de passar de um lugar para o outro. Então Jesus vai e proclama para um: olha, a vitória está aqui, e pega o outro lado e leva para o paraíso. Então Jesus fez isso, e ele levou o cativo com ele, o cativeiro que estava no Hades, e leva todos ao paraíso. 3 dias que Jesus passa por lá, e que ele fica no túmulo. Interessante que a partir dessa ideia, a partir desse tempo, o conceito de morte mudou. Eu não sei se vocês sabem, mas aparece ainda nos jornais, aparece alguns jornais ainda, aquele anúncio de gente que morreu, sabe? Eu olhava todo dia aquilo lá para ver se eu não estava lá. Ficava feliz de não ver o meu nome. Necrologia, né? Não é esse o nome? Obituário, mas antigamente era, no tempo do Cícero, era necrologia. Por quê? Porque a ideia de necrópole, a necrópole era o que chamava lugar dos mortos. O que é cemitério hoje, antes se chamava necrópole. Necrópole é cidade de mortos, local do morto, né? Polis de cidade, necro de morto. Então, na necrópolis tinha os sepulcros, e assim que se dizia antes de Cristo, né? Antes da era cristã. Olha, vai lá, vai na necrópolis acender a vela para alguém lá, porque é lugar de mortos. A partir do cristianismo, com a ideia de ressurreição, passou a chamar-se cemitério. Cemitério, sabe o que significa cemitério? Dormitório. No grego, cemitério é um quarto de se dormir. Então, hoje, o cemitério, ele é chamado de dormitório, porque é alguém que vai passar um tempinho lá, mas logo vai ressuscitar. É uma passagem, não é? E essa ideia, e aí a importância de mudança de conceito do que é uma pessoa morta para os antigos e o que é uma pessoa morta para os cristãos. É alguém que passa dessa vida, recebe uma promoção e vai para uma vida futura
mas não uma vida de morte. Graças a Deus, quando você morrer, espero que não aconteça, você não vai para uma necrópolis, mas você vai para um cemitério, e um dia todos nós nos encontraremos de novo na nova vida que o Senhor nos prometeu. Amém. E a terceira verdade fundamental que eu quero falar nesta noite com vocês é que não só Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, não só Jesus foi sepultado, segundo as Escrituras, mas acima de tudo, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E esse é o maior acontecimento de toda a história. O maior acontecimento. Muitas teorias já foram lhe dadas também para acabar com a ideia da ressurreição. Por exemplo, os gnósticos, eles dizem até hoje que a ressurreição foi só do espírito. Não houve uma ressurreição de corpo. Que Jesus ressuscitou em espírito. O que é um absurdo, porque o espírito não precisa ressuscitar, porque o espírito não morre. O espírito ele é eterno. Por isso, o grande benefício de receber a salvação, porque você vai passar a eternidade com Deus. Senão, é a eternidade sem Deus. Onde o bicho não morre, e o fogo não se apaga, e há choro e ranger de dentes, que Jesus fala, eternamente longe de Deus. Outra teoria é a teoria do desmaio. Que Jesus na verdade não morreu, mas que a dor foi tão profunda na cruz que ele desmaiou e foi colocado no sepulcro e depois acordou. Tem isso, não estou brincando, essa é uma teoria corrente desde os tempos antigos. E outra, que é a mais antiga, está até na Bíblia, que é a teoria do roubo do corpo. Que Jesus realmente morreu, mas que roubaram o corpo, até pagaram os soldados para falar isso. Os soldados que estavam ali deram uma grana para eles falarem que roubaram o corpo. É a teoria do roubo. Ainda muitos acreditam que Jesus foi roubado. Por exemplo, no Oriente Médio, todo o povo judeu acredita que o corpo foi roubado. Roubaram o corpo de Jesus, ninguém sabe depois, a ressuscitar não ressuscitou. Bom, mas por que então eu disse que é o maior acontecimento da história? Por quê? Paulo explica. Porque se não houve a ressurreição de Jesus, olha só quanto problema. Primeiro, nós estamos pregando mentira. Porque se é corrente pregar que Cristo ressuscitou, assim nós anunciamos, assim vocês creram, isso disse Paulo lá, e isso digo eu aqui, nós estamos fazendo isso por 2000 anos, estamos pregando mentira. Ele diz também, nós estamos crendo numa mentira. Não é só pregar a mentira, mas nós estamos crendo nela e depositando a nossa vida numa mentira. Diz aqui, ele é vã a vossa fé. Vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Tudo perdido, não serve para nada, tudo vazio, sem conteúdo de verdade. Terceiro, nós estamos mentindo contra Deus, o que é muito pior. Versículo 15 ele diz, se Cristo não ressuscitou, nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Mais ainda, se não houve ressurreição, diz Paulo, nós estamos perdidos. Ele diz, ainda permaneceis nos vossos pecados, mas o salário do pecado é a morte. E se eu ainda estou no pecado, o que resta para mim? Morte. Estou perdido. E não só eu. Paulo continua dizendo que os crentes que morreram na fé, mas morreram e estão perdidos. Porque ele diz, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha quanto problema. E o pior, para a gente que vive agora, somos os mais infelizes de todos os homens. Imagina a infelicidade se alguém vier para você e conseguir provar que tudo isso aqui é mentira, que Cristo não ressuscitou. O que vai fazer? Crente de 30 anos, eu perdi 30 anos da minha vida. Você vai ser como aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, reclamando da vida.
dizendo: nós achávamos que ele era o Salvador, mas agora estamos sabendo que não é. Porque eles ainda não sabiam da ressurreição. Morreu já faz 3 dias, essa era a reclamação deles. Já faz 3 dias que ele morreu e até agora nada. Voltamos para casa, perdemos nosso tempo. Somos os mais infelizes dos homens. Aqueles 7 que estavam no mar da Galileia, reclamando da vida, porque Jesus tinha morrido, e cadê? Depositamos 3 anos e meio na nossa vida seguindo esse homem, agora ele morre. Vamos voltar à pesca, vamos voltar à vida do pescador. E aí eles voltam à pesca e jogam a rede e não pegam nada a noite toda. Infelicidade se Cristo não existir. Irmãos, imagine só se essa história de Jesus tivesse terminado lá no ano 33, quando Jesus foi colocado no túmulo. Terminou. Se nada tivesse acontecido. Irmão, sabe quantas pessoas morreram crucificadas nessa vida? Não dá para saber. Não foi só Jesus que morreu crucificado. Não foi Jesus só que apanhou, que levou chicotadas, que ficou machucado, que foi humilhado. Foi só Jesus. Muita gente passou por isso. Muitos cristãos depois de Jesus passaram por isso. Muitos outros, inocentes ou não, passaram por isso. Foram crucificados igualzinho Jesus. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, seria só mais um que morreu por um ideal. E é isso que faz a ressurreição ser o diferencial da nossa fé. Todos os outros, tendo morrido na cruz ou não, sendo líderes religiosos, fundadores de religião ou não, todos os outros morreram, foram sepultados e estão sepultados até hoje. Mas se você for lá em Jerusalém, e alguns aqui já foram algumas vezes comigo, vamos ao túmulo de Jesus, você olha na porta, tem uma plaquinha escrita em inglês: ele não está aqui, porque ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não está lá. Virou ponto turístico, mas não para ver Jesus, para ver o túmulo de Jesus, porque ele não está lá. Sabe onde está Jesus? Aqui. Agora. Nessa hora. Ele está aqui conosco. E com ele nós podemos cantar o que eu vou pedir para o pessoal do louvor cantar aqui. Vem cá cantar, nós vamos cantar o que Paulo diz no capítulo 15, versículo 55. Nós só podemos cantar isso porque Jesus estou. É uma pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê você, morte? Onde está o seu aguilhão? Jesus ressuscitou. Certo, Milton? Vamos festejar isso? Levante-se, vamos glorificar a Deus, porque você serve ao único que continua vivo. Amém, irmãos? Vivo está, amém? A placa está escrita assim: ó, ele não está aqui, o túmulo está vazio, porque está aqui, está em mim, está em você, está na igreja dele, amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Porque